Bartin. Estética da criação verbal. O problema do texto. Título da edição original: O problema do texto nas áreas da linguística, da filologia, das ciências humanas, tentativa de uma análise filosófica. Texto de arquivos, 1959-1961, não revisto pelo autor. Notas de trabalho para estudos projetados que não foram realizados. Nosso estudo poderá ser classificado de filosófico sobretudo por razões negativas. Na verdade, não se trata de uma análise linguística, nem filológica, nem literária, ou de alguma outra especialização. No tocante às razões positivas, são as seguintes. Nossa investigação se situa nas zonas limítrofes, nas fronteiras de todas as disciplinas mencionadas, em sua junção, em seu cruzamento. O texto, oral ou escrito, como dado primário de todas essas disciplinas, e, de um modo mais geral, de qualquer pensamento filosófico humanista, que inclui o pensamento religioso e filosófico em suas origens, o texto representa uma realidade imediata, do pensamento e da emoção, a única capaz de gerar essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto, também não há objeto de estudo e de pensamento. O texto implícito. Se tomarmos o texto no sentido amplo de conjunto coerente de signos, então também as ciências da arte, a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas, se relacionam com textos, produtos da arte. Pensamentos sobre pensamentos. Uma emoção sobre a emoção, palavras sobre as palavras, textos sobre os textos. É nisto que reside a diferença fundamental entre nossas ciências humanas e as ciências naturais, que versam sobre a natureza, embora também aqui a separação não seja estanque. No campo das ciências humanas, o pensamento, enquanto pensamento, nasce no pensamento do outro que manifesta sua vontade, sua presença, sua expressão, seus signos, por trás dos quais estão as revelações divinas ou humanas, leis dos poderosos, mandamentos dos antepassados, ditados anônimos. O que se poderia chamar de uma definição científica e a crítica dos textos são fenômenos mais tardios, significam toda uma revolução do pensamento nas ciências humanas, é o nascimento da dúvida. No início, havia a fé que só exigia compreensão e exegese. Logo se recorre a textos profanos. Não é nossa intenção mergulharmos na história das ciências humanas, e, em particular, na história da filologia ou da linguística. O que nos interessa, nas ciências humanas, é a história do pensamento orientada para o pensamento, o sentido, o significado do outro, que se manifestam e se apresentam ao pesquisador somente em forma de texto. Quaisquer que sejam os objetivos de um estudo, o ponto de partida só pode ser o texto. Aqui nos interessa unicamente o problema do texto verbal, que é o dado primário de todas as disciplinas das ciências humanas, em particular nas áreas da linguística, da filologia, da literatura. Todo texto tem um sujeito, um autor, que fala, escreve. Formas, aspectos e subaspectos que o ato do autor pode assumir. O estudo linguístico pode, até certo ponto, abstrair-se completamente da autoria. Análise de um texto tomado como modelo de raciocínio, de silogismo na lógica, de oração na gramática, de comutação na linguística, etc. Os textos imaginários, textos modelos e outros. Os textos construídos, com finalidades de experimentação linguística ou estilística, ou outras. Em todos estes casos, temos tipos particulares de autores, inventores de exemplos, experimentadores com sua responsabilidade específica de autor. Temos também um segundo sujeito, aquele que poderia expressar-se assim. Problema das fronteiras do texto. O texto enquanto enunciado. Problema das funções do texto e dos gêneros do texto. Dois fatores determinam um texto e o tornam um enunciado. Seu projeto, a intenção e a execução desse projeto. Inter-relação dinâmica desses dois fatores, a luta entre eles que imprime o caráter no texto. Uma divergência entre os dois fatores pode ser muito significativa. O exemplo de Tolstói. O lapso escrito e oral, segundo Freud, expressão do inconsciente. A modificação do projeto ao longo de execução. O descumprimento da intenção fônica.
O problema do segundo sujeito que reproduz, com uma ou outra finalidade, inclusive a de análise, um texto do outro e cria outro texto padrão, comentário, avaliação, reconstituição, etc. Os dois planos e os dois sujeitos do pensamento nas ciências humanas. A textologia, entendida como teoria e prática da reconstituição científica dos textos literários. O sujeito textológico, ou textólogo, e suas particularidades. O problema do ponto de vista da localização espaço-temporal do observador na astronomia e na física. O texto como enunciado na comunicação verbal, na cadeia de textos, de uma dada esfera. O texto como mônada específica que refrata, no limite, todos os textos de uma dada esfera. Interdependência do sentido, na medida em que se realiza através do enunciado. As relações dialógicas intertextuais e intratextuais. Seu caráter específico, extralinguístico. Diálogo e dialética. Bipolaridade do texto. Cada texto pressupõe um sistema compreensível para todos, convencional, dentro de uma dada coletividade, uma língua, ainda que seja a língua da arte. Se por trás do texto não há uma língua, já não se trata de um texto, mas de um fenômeno natural, não pertencente à esfera do signo. Por exemplo, uma combinação de gritos e de gemidos, desprovida de reprodutibilidade linguística, própria do signo. Qualquer texto, tanto oral como escrito, comporta, claro, grande quantidade de elementos heterogêneos, naturais, primários, alheios ao signo e que escapam ao campo das ciências humanas, a análise linguística, filológica ou outra, e que, não obstante, a análise leva em conta defectividade de um manuscrito, má dicção, etc. Não há textos puros, nem poderia haver. Qualquer texto comporta, por outro lado, elementos que se poderiam chamar técnicos, aspecto técnico da grafia, da elocução, etc. Assim, por trás de todo o texto, encontra-se o sistema da língua. No texto, corresponde-lhe tudo quanto é repetitivo e reproduzível, tudo quanto pode existir fora do texto. Porém, ao mesmo tempo, cada texto, em sua qualidade de enunciado, é individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido, seu desígnio, aquele para o qual foi criado. É com isso que ele remete à verdade, ao verídico, ao bem, à beleza, à história. Em relação a esta função, tudo que é repetitivo e reproduzível é da ordem do meio, do material. O texto é o que não entra no âmbito linguístico e filológico. Este segundo aspecto, polo, pertence ao próprio texto, mas só se manifesta na situação e na cadeia dos textos, na comunicação verbal dentro de uma dada esfera. Este polo não o vincula aos elementos reproduzíveis de um sistema da língua, dos signos, e sim aos outros textos, irreproduzíveis, numa relação específica, dialógica e dialética, quando se abstrai o autor. Este segundo polo é inseparável do autor, e não decorre de uma singularidade fortuita, primária e natural. Realiza-se totalmente através do sistema de signos da língua. Relatividade de todas as fronteiras. O problema, por exemplo, de saber com que relacionar o timbre da voz de um leitor, de um locutor. Uma modificação das funções acarreta uma modificação das fronteiras. Diferença entre fonologia e fonética. O problema da interdependência do sentido, dialética, e do diálogo dos textos, dentro de uma dada esfera. Problema específico da interdependência dos textos históricos. Esses problemas, encarados pelo ângulo do segundo polo. O problema dos limites da explicação causal. O mais importante é não se afastar do texto, ainda que potencial, imaginário, construído. As ciências que tratam do espírito. O espírito, o próprio e o do outro, não pode ser dado enquanto objeto, objeto diretamente observável nas ciências naturais, mas somente na expressão que lhe dará o signo, na realização que lhe dará o texto, em se tratando de si mesmo ou do outro. Os problemas levantados pela autoobservação. Uma teoria do texto implica uma compreensão penetrante, profunda, do texto. Teoria do texto. O gesto natural na representação do ator que adquire valor de signo, a título de gesto deliberado, representado, submetido ao desígnio do papel. Singularidade natural, por exemplo, a impressão digital, e irreprodutibilidade significante, pertencente ao signo, do texto.
Apenas é possível a reprodução mecânica da impressão digital, em qualquer quantidade de exemplares. Dá-se o mesmo com a reprodução, igualmente mecânica, de um texto, a reimpressão, por exemplo, mas a reprodução do texto pelo sujeito, volta ao texto, releitura, nova execução, citação, é um acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia histórica da comunicação verbal. Um sistema de signos, ou seja, uma língua, por mais reduzida que seja a coletividade em que repousa sua convenção, sempre pode em princípio ser decifrado, isto é, pode ser traduzido noutro sistema de signos, noutra língua. Por conseguinte, existe uma lógica comum a todos os sistemas de signos, uma língua potencial única, uma língua das línguas, que, claro, nunca pode tornar-se uma língua singular, uma das línguas. Mas um texto, diferentemente da língua enquanto sistema de recursos, nunca pode ser traduzido até o fim, pois não existe um texto dos textos, potencial e único. O acontecimento na vida do texto, seu ser autêntico, sempre sucede nas fronteiras de duas consciências, de dois sujeitos. O estenograma do pensamento humano é sempre o estenograma de um diálogo de tipo especial. A complexa interdependência que se estabelece entre o texto, objeto de análise e de reflexão, e o contexto que o elabora e o envolve, contexto interrogativo, contestatório, etc., através do qual se realiza o pensamento do sujeito que pratica ato de cognição e de juízo. Há encontro de dois textos, do que está concluído e do que está sendo elaborado em reação ao primeiro. Há, portanto, encontro de dois sujeitos, de dois autores. O texto não é um objeto, sendo por esta razão impossível eliminar ou neutralizar nele a segunda consciência, a consciência de quem toma conhecimento dele. Pode-se tender para o primeiro polo, isto é, para a língua de um autor, a língua de um gênero, de um movimento literário, de uma época, a língua natural, o procedimento da linguística, e, por fim, para a língua potencial, o procedimento do estruturalismo, da glossemática. Pode-se tender para o segundo polo, para o acontecimento irreproduzível do texto. É entre esses dois polos que se situam todas as disciplinas das ciências humanas, fundamentadas no dado primário do texto. Os dois polos são incontestáveis, quer se trate da língua, das línguas potenciais, quer se trate do texto único e irreproduzível. Um texto autenticamente criativo é em certa medida sempre livre, e não emana de uma descoberta predeterminada por uma necessidade empírica individual. É por isso que o texto, em seu núcleo de liberdade, não admite nem explicação causal nem predicação científica. Isso não exclui, claro, a necessidade interna, a lógica interna do núcleo de liberdade do texto. Sem elas, o texto não poderia ser compreendido, nem reconhecido, nem ser operante. O problema do texto nas ciências humanas. As ciências humanas não se referem a um objeto mudo ou a um fenômeno natural, referem-se ao homem em sua especificidade. O homem tem a especificidade de expressar-se sempre, falar, ou seja, de criar um texto, ainda que potencial. Quando o homem é estudado fora do texto e independentemente do texto, já não se trata de ciências humanas, mas de anatomia, de fisiologia humanas, etc. O problema do texto na textologia. Aspecto filosófico deste problema. As tentativas feitas para estudar o texto como reflexo verbal behaviorismo. A cibernética, a teoria da informação, a estatística e o problema do texto. O problema da reificação do texto. Os problemas desta reificação. O ato humano é um texto potencial e não pode ser compreendido, na qualidade de ato humano distinto da ação física, fora do contexto dialógico de seu tempo, em que figura como réplica, posição de sentido, sistema de motivação. O sublime e o belo, o que temos aqui não é uma unidade fraseológica no sentido habitual, mas uma combinação de palavras de um gênero particular, com entonação e expressividade. É o testemunho de um estilo, de uma visão do mundo, de um tipo humano. Nele sentimos os contextos, ouvimos duas vozes, dois sujeitos, o que diria isso seriamente e o que parodia o primeiro. Tomadas isoladamente, fora de sua combinação, a palavra belo e a palavra sublime estão isentas de bivocalidade.
A segunda voz só é ouvida na combinação que as converte no enunciado, e que recebe portanto um sujeito falante sem o qual não poderia haver segunda voz. Mesmo uma palavra isolada pode tornar-se bivocal em se tornando abreviação de enunciado, recebendo, pois, um autor. A unidade fraseológica não é criada pela primeira voz, mas pela segunda. Língua e discurso, oração e enunciado. O sujeito falante, a individualidade natural generalizada, e o autor do enunciado. A alternância dos sujeitos falantes e a alternância dos locutores, dos autores de um enunciado. Pode-se estabelecer um princípio de identidade entre a língua e o discurso, porque no discurso se apagam os limites dialógicos do enunciado, mas jamais se pode confundir língua e comunicação verbal, entendida como comunicação dialógica efetuada mediante enunciados. É possível a identidade absoluta entre duas ou mais orações, sobrepostas, como duas figuras geométricas, elas coincidem. A mais, qualquer oração, mesmo complexa, dentro do fluxo ilimitado do discurso pode ser repetida ilimitadamente e de uma forma perfeitamente idêntica, mas, enquanto enunciado, ou fragmento de enunciado, nenhuma oração, ainda que constituída de uma única palavra, jamais pode ser repetida, reiterada, duplicada. Sempre teremos um novo enunciado, mesmo que em forma de citação. Coloca-se o problema de saber se a ciência pode tratar de uma individualidade tão absolutamente irreproduzível como o enunciado, que estaria fora do âmbito em que opera o conhecimento científico propenso à generalização. Não há dúvida de que pode. Em primeiro lugar, qualquer ciência, em seu ponto de partida, lida com singularidades irreproduzíveis e, em toda a sua trajetória, permanece ligada a elas. Em segundo lugar, a ciência, e acima de tudo a filosofia, pode e deve estudar a forma específica e a função dessa individualidade. A absoluta necessidade de uma correção permanente que previna de uma pretensão a uma análise abstrata totalmente exaustiva, linguística, por exemplo, de um enunciado concreto. Estudo dos aspectos e das formas da relação dialógica que se estabelece entre os enunciados e entre suas formas tipológicas, os fatores do enunciado. Estudo dos aspectos extralinguísticos e não significantes, artísticos, científicos e outros, do enunciado. Estende-se todo um campo entre a análise da língua e a análise do sentido. É um campo que pertence à ciência. Dentro dos limites de um único e mesmo enunciado, uma oração pode ser reiterada, repetição, autocitação, porém, cada ocorrência representa um novo fragmento de enunciado, pois sua posição e sua função mudaram no todo do enunciado. O todo do enunciado se constitui como tal graças a elementos extralinguísticos, dialógicos, e este todo está vinculado aos outros enunciados. O enunciado é inteiramente perpassado por esses elementos extralinguísticos, dialógicos. A expressão geral do locutor na língua, pronomes pessoais, formas pessoais dos verbos, formas gramaticais e lexicais da expressão modal e expressão da relação existente entre o locutor e seu discurso, e o sujeito falante. O autor do enunciado. Do ponto de vista das finalidades extralinguísticas do enunciado, tudo que é linguístico são apenas recursos. O problema do autor e da sua expressividade na obra. Será possível falar de uma imagem do autor? Encontramos o autor, percebemo-lo, entendemo-lo, sentimos-lo, em qualquer obra de arte. Na obra pictórica, por exemplo, sentimos sempre o autor, o pintor, mas jamais o vemos do mesmo modo que vemos as imagens que ele representa. Por toda parte, nós o percebemos como princípio ativo da representação, sujeito representador, e não como imagem representada, visível. O mesmo sucede com o autorretrato. O que vemos não é o autor representando-se, mas unicamente a representação do pintor. Estritamente falando, a imagem do autor é contradictio in adjecto. A imagem do autor é, na verdade, de um tipo especial, distinta das outras imagens da obra, mas apesar disso é uma imagem, com um autor, o autor que a criou. Imagem do narrador no relato na primeira pessoa. Imagem do
herói na obra autobiográfica, autobiografia, confissão, diário, memórias, etc. O herói autobiográfico, o herói lírico, etc. Ainda que possam ser medidas e determinadas em função de sua relação com o homem-autor, objeto específico de uma representação, não deixam de ser imagens representadas que têm um autor, portador do princípio representativo. Só é possível falar de um autor puro com a condição de distingui-lo do autor parcialmente representado, mostrado na obra de que é parte integrante. O problema do autor do enunciado mais padronizado, comum, banal. Não nos é difícil construir a imagem de qualquer locutor, de perceber como objeto qualquer palavra ou discurso, mas essa imagem-objeto não entra nem na intenção nem no projeto do próprio locutor, não é ele quem a cria enquanto autor de seu próprio enunciado. Não se trata de contestar a existência de um caminho que leva do autor puro ao homem-autor. Tal caminho existe, claro, e leva às próprias profundezas do homem. Mas essa profundeza não poderia tornar-se uma das imagens da própria obra. O autor está no todo da obra, e está no mais alto grau, mas nunca poderia tornar-se parte integrante dela no plano das imagens, objetos. Não é a natura creata, e tampouco a natura naturata et creans, mas puramente a natura creans et non creata. Até que ponto a palavra pura, sem objeto, unívoca, é possível na literatura? Uma palavra na qual o autor não ouvisse a voz do outro, na qual houvesse somente ele, e ele por inteiro, tal palavra pode tornar-se material de construção de uma obra literária. A qualidade de objeto, em certo grau, não é a condição necessária de todo estilo. O autor não se mantém sempre fora da língua que lhe serve de material para a obra. O escritor, mesmo no lirismo puro, não é sempre um dramaturgo, no sentido de que redistribui todas as palavras entre as vozes dos outros, incluindo-se nelas a imagem do autor, assim como as outras máscaras do autor. É quase certo que a palavra sem objeto, unívoca, é ingênua e inapta para uma criação autêntica. Uma voz criadora sempre pode ser apenas a segunda voz no discurso. Apenas a segunda voz, a relação pura, pode ser não objetivada até o fim, pode não projetar a sombra da sua imagem, da sua substância. O escritor é aquele que sabe trabalhar a língua situando-se fora da língua, é aquele que possui o dom do dizer indireto. Exprimir-se a si mesmo significa fazer de si um objeto para o outro e para si mesmo, a realidade da consciência. Esta é a primeira fase da objetivação. Mas pode-se também expressar a relação pessoal consigo mesmo enquanto objeto, é a segunda fase da objetivação. Com isso, minha própria palavra se torna objeto e adquire uma segunda voz, a voz que me pertence pessoalmente. E essa segunda voz, desde então, deixa de projetar uma sombra, vinda de mim, pois expressa uma relação pura, ao passo que toda a substância objetivante, materializante da palavra é entregue à primeira voz. Indicamos nossa atitude para com aquele que fala dessa maneira. Na prática cotidiana da língua, tal atitude expressa-se por uma entonação levemente irônica ou zombeteira. Karenin Tolstói no tom de zombaria de alguém que falasse, efetivamente, assim, por uma entonação admirada, perplexa, interrogativa, dubitativa, aprovadora, reprovadora, indignada, exaltada, etc. Trata-se de uma manifestação elementar e comum da bivocalidade da linguagem falada usada na comunicação verbal cotidiana, nos debates científicos, ideológicos e outros. É uma bivocalidade rudimentar, sem caráter generalizante, às vezes diretamente personalizada. Reproduzem-se, com uma inflexão modificada, as palavras do interlocutor. É a forma que apresentam certos tipos de estilização paródica. A voz do outro é limitada, passiva, e a inter-relação das vozes se exerce sem profundidade nem produtividade artística, enriquecedora. Na literatura, é o caso das personagens negativas ou positivas. Todas essas formas manifestam a bivocalidade no sentido literal e quase físico. A situação se complica quando se trata da voz do autor no teatro, onde ela não se realiza através da palavra. Ver e compreender o autor de uma obra significa ver e compreender outra consciência, a consciência do outro e seu universo, isto é, outro sujeito, um tu. A explicação implica uma única consciência, um único sujeito.
A compreensão implica duas consciências, dois sujeitos. O objeto não suscita relação dialógica, por isso a explicação carece de modalidades dialógicas, outras que não puramente retóricas. A compreensão sempre é, em certa medida, dialógica. Diversidade de formas e de aspectos da compreensão. Compreensão, domínio, da linguagem dos signos, ou seja, de um dado sistema de signos, de uma dada língua, por exemplo. Compreensão da obra numa língua já conhecida, ou seja, já compreendida. Na prática, não há fronteiras, e passa-se de uma forma de compreensão para a outra. Pode-se dizer que a língua, como sistema, perde qualquer sujeito e fica totalmente desprovida de propriedades dialógicas. Em que medida pode-se falar do sujeito da língua enquanto sistema? Decifrar uma língua desconhecida é substituir eventuais locutores indefinidos, é construir enunciados possíveis nessa língua. A compreensão de uma obra qualquer, numa língua muito familiar, a língua materna por exemplo, enriquece igualmente a compreensão da língua em seu sistema. Passar do sujeito da língua para os sujeitos das obras. Variedade dos graus intermediários. O sujeito dos estilos da língua, o funcionário, o negociante, o cientista. Máscaras do autor, as imagens do autor, e o próprio autor. Imagem socioestilística do funcionário subalterno, do escriturário, Devushkin, por exemplo. A imagem, embora se manifeste de um modo autorrevelador, é, não obstante, apresentada como ele, terceira pessoa, e não como tu. Ela é objeto e exemplo. A relação com essa imagem ainda não é realmente dialógica. A redução da distância entre os meios de representação e o objeto representado, concebido como um sinal de realismo, autocaracterização, vozes, estilos sociais, não mais representar, mas citar o herói a título de enunciador. Os elementos de ordem material e os elementos de ordem puramente funcional de todo estilo. O problema da compreensão de um enunciado. É precisamente com vistas a esta compreensão que é necessário traçar as fronteiras que por princípio delimitam o enunciado. Alternância dos sujeitos falantes, aptidão para presumir uma resposta. Todo ato de compreensão implica uma resposta. Quando existe uma vontade consciente de representar uma variedade de estilos, estabelece-se sempre uma relação dialógica entre eles. Esta inter-relação não se presta a uma compreensão puramente linguística, ou mecânica. Um inventário e uma definição puramente linguística, e também puramente descritiva, das variedades dos estilos no interior de uma única e mesma obra não permitem revelar sua inter-relação do sentido, inclusive do sentido artístico. Importa é compreender o sentido global desse diálogo dos estilos a partir do ponto de vista do autor, em sua função e não em sua imagem. Quando se fala de aproximar os meios de representação à coisa representada, toma-se esta última por objeto e não por segundo sujeito, tu. Representação de uma coisa e representação do homem, ente falante, em sua essência, o realismo coisifica o homem. Ora, esta não é uma maneira de aproximação. O naturalismo, com sua propensão para a explicação causal do ato e do pensamento do homem, sua postura de sentido no mundo, coisifica ainda mais o homem. O presumido procedimento indutivo próprio do naturalismo nada mais é senão uma explicação causal, coisificante do homem. Por isso, as vozes, no sentido de materialização dos estilos sociais, se tornam simples indício de uma coisa, ou sintoma de processo, excluindo qualquer resposta, qualquer discussão, e nenhuma relação dialógica é possível para tais vozes. Na literatura, o homem representado é objeto e sujeito, em graus muito variáveis, conforme o dialogismo da relação que o autor estabelece com o herói. A imagem de Devushkin, nesse ponto, é fundamentalmente diferente da imagem objeto do funcionário subalterno de outros autores. A imagem é polêmica, exatamente o contrário de outras imagens que carecem de um dialógico autêntico. Em geral, o romance exibe um debate, se debate houver, que é terminado e decidido do ponto de vista do autor. Em Dostoiévski, temos o estenograma de um debate inacabado e inacabável. Em todo caso, todo romance é repleto de orquestrações dialógicas, sem que sejam, necessariamente, com os heróis. Depois de Dostoiévski, a polifonia invade a literatura universal.
Em relação ao homem, a emoção em geral, amor, ódio, compaixão, piedade, e, num grau variável, dialógica. Na dialogicidade, de acordo com o estatuto de sujeito usufruído por seus heróis, Dostoiévski ultrapassa certo nível, e sua dialogicidade atinge uma qualidade nova, superior. A imagem e objeto do homem não se reduz a uma pura coisificação. Pode despertar o amor, a piedade, etc. Mas o importante é que ela seja, e deve ser, compreendida. Na obra literária, como em todas as artes, tudo, até mesmo as coisas inertes, correlacionadas com o homem, é marcado de subjetividade. O discurso cujo objeto é compreendido, e o discurso objeto requer a compreensão, senão não seria discurso, mas e da mesma forma o discurso no qual a compreensão enfraquece o fator dialógico, pode ser incluído no encadeamento causal explicativo. 1. Discurso sem objetos, fundamentado puramente no sentido, na função, permanece um diálogo factual inacabado, um estudo científico, por exemplo. Confrontação dos enunciados. Exposições na física. O texto como reflexo subjetivo de um mundo objetivo. O texto é a expressão de uma consciência que reflete algo. Quando o texto se torna objeto de cognição, podemos falar do reflexo de um reflexo. A compreensão de um texto é precisamente o reflexo exato do reflexo. Através do reflexo do outro, chega-se ao objeto refletido. Um fenômeno natural não comporta uma significação. Apenas os signos, inclusive as palavras, têm uma significação. É por isso que qualquer estudo dos signos, seja qual for o procedimento adotado, começa necessariamente pela compreensão. O texto é o dado primário, a realidade, e o ponto de partida de todas as disciplinas nas ciências humanas. Conglomerado de conhecimentos e de métodos heterogêneos chamados filologia, linguística, ciência da literatura, do conhecimento, etc. Partindo de um texto, perambulam-se nas mais variadas direções, recolhendo-se fragmentos heterogêneos na natureza, na vida social, no psiquismo, na história, que serão unidos numa relação ora de causalidade, ora de sentido, confundindo-se a constatação e os valores. Em vez de designar o objeto real, é indispensável se proceder a uma nítida delimitação das coisas que se prestam a um estudo científico. O objeto real é o homem social e público, que fala e se expressa por outros meios. Quando se trata do homem em sua existência, em seu trabalho, em sua luta, etc., será possível encontrar uma abordagem diferente daquela que consiste em passar pelos textos de signos que ele criou ou cria. Será possível observá-lo e estudá-lo enquanto fenômeno natural, enquanto coisa. A ação física do homem deve ser compreendida como um ato. Ora, o ato não pode ser compreendido fora do signo virtual, reconstruído por nós, que o expressa, motivações, finalidades, estímulos, níveis de consciência. É como se fizéssemos o homem falar, construímos suas asserções essenciais, suas explicações, suas confissões, suas confidências, levamos a cabo um discurso interior potencial ou real, etc. Em toda parte temos o texto virtual ou real e a compreensão que ele requer. O estudo torna-se interrogação e troca, ou seja, diálogo. Não interrogamos a natureza e ela não nos responde. Interrogamos a nós mesmos, e nós, de certa maneira, organizamos nossa observação ou nossas experiências a fim de obtermos uma resposta. Quando estudamos o homem, buscamos e encontramos o signo em toda parte e devemos tentar compreender sua significação. O que nos interessa aqui são as formas concretas dos textos e as condições concretas da vida dos textos, sua interdependência e sua inter-relação. A relação dialógica entre os enunciados, cujo percurso também passa por dentro do enunciado considerado isoladamente, compete à metalinguística. Essa relação difere, por natureza, das relações linguísticas existentes entre os elementos dentro do sistema da língua ou dentro do enunciado isolado. Caráter metalinguístico do enunciado, produto do discurso. As relações do sentido, dentro de um enunciado, ainda que fosse potencialmente infinito, como no sistema da ciência, por exemplo, são de ordem factual lógica, no sentido lato do termo, ao passo que as relações do sentido entre enunciados distintos são de ordem dialógica, ou, pelo menos, têm um matiz dialógico.
O sentido se distribui entre as diversas vozes. Importância excepcional da voz, da individualidade. Os elementos linguísticos são neutros a respeito da segmentação em enunciados e se movem livremente, ignorando os limites de um enunciado, sem reconhecer nem respeitar a soberania das vozes. Como circunscrever o enunciado? Com o auxílio de fatores metalinguísticos. O enunciado transliterário e seus limites, a réplica, a carta, o diário, o discurso interior, e sua transposição para a obra literária, para o romance, por exemplo, modifica-se seu sentido global. Nela ele reflete as outras vozes, e a do próprio autor o penetra. Dois enunciados distintos confrontados um com o outro, ignorando tudo um do outro, apenas ao tratar superficialmente um único e mesmo tema entabulam, inevitavelmente, uma relação dialógica entre si. Ficam em contato, no território de um tema comum, de um pensamento comum. Epigrafia. Problema de gênero colocado pela inscrição da alta antiguidade. Autor é destinatário da inscrição. O modelo obrigatório. Inscrição funerária, alegra-te. O defunto dirige-se ao passante vivo. As formas padronizadas e obrigatórias das invocações nominais, dos exorcismos, das preces, etc. As formas das loas, das exaltações. As formas das objurgações, das imprecações, rituais. O problema da relação entre a palavra e o pensamento, entre a palavra e o desejo, a injunção. A concepção mágica da palavra. A palavra enquanto ato. Há toda uma revolução na história da palavra no momento em que ela se torna a expressão e informação, comunicação pura, sem princípio ativo. Percepção daquilo que, na palavra, é pessoal e é do outro. Nascimento tardio da consciência de autor. O autor de uma obra literária, de um romance, cria um produto verbal que é um todo único, um enunciado. Porém ele a cria com enunciados heterogêneos, com enunciados do outro, a bem dizer. E até o discurso direto do autor é, conscientemente, preenchido de palavras do outro. O dizer indireto, a relação com sua própria língua concebida como uma das línguas possíveis, e não como se a sua língua fosse a única língua incondicionalmente possível. O rosto concluído ou encerrado na pintura, inclusive no retrato. Faces que revelam o homem de maneira exaustiva. Este já está ali, por inteiro, e não pode mais se tornar outro. Faces de homens que já disseram tudo, que já estão mortos, ou que já estão como mortos. O artista concentra sua atenção nos traços que acabam, determinam, concluem. Vemos o homem inteiro, e dele nada mais esperamos, nada mais, nada diferente. Ele não pode refazer-se, viver uma metamorfose. Esta é sua fase conclusiva, última e definitiva. A atitude do autor para com o que representa sempre entra na composição da imagem. A atitude do autor é constitutiva da imagem. É uma atitude complexa, que não se poderia resumir a um simples juízo de valor. Na arte, esse tipo de juízo de valor destrói a imagem. Não a encontramos nem sequer na boa sátira, em Gogol, em Shchedrin. Ver uma coisa, tomar consciência dela pela primeira vez, significa estabelecer uma relação dialógica com a coisa. Ela não existe mais só em si e para si, mas para algum outro, já há uma relação de duas consciências. A compreensão por si só inicia uma relação importante. A compreensão não é uma tautologia ou uma duplicação, implica duas entidades às quais se junta uma terceira entidade potencial. O estado de não audibilidade e de não compreensão, cf. Thomas Mann. Não sei, foi assim, mas não tenho nada com isso. Trata-se de relações importantes. A eliminação do juízo de valor imediato, que quer incorporar-se à coisa, e, de uma maneira geral, a eliminação de uma relação qualquer estabelece uma nova relação. Especificidade da relação emotivo-valorativa. Sua diversidade e sua complexidade. O autor não pode ser dissociado de suas imagens e de suas personagens, uma vez que entra na composição dessas imagens das quais é parte integrante, inalienável. As imagens são bivalentes e, às vezes, bivocais. Não há dúvida de que a imagem do autor é dissociável da imagem das personagens, mas na verdade esta imagem emana do autor, e, por isso, também é bivalente.
Substituem-se muitas vezes as personagens por uma espécie de seres vivos. Níveis distintos do sentido nos quais se situam o discurso das personagens e o discurso do autor. As personagens falam como participantes da vida representada, falam, por assim dizer, a partir de posições privadas, e seus pontos de vista, de um modo ou de outro, são limitados. Elas sabem menos do que o autor. O autor, por sua vez, situa-se fora do universo representado, fruto de sua criação. Ele pensa todo esse universo a partir de uma posição dominante qualitativamente diferente. Por fim, todas as personagens e seus discursos não são mais que objetos que demonstram a atitude do autor, e do discurso do autor. Contudo, os planos do discurso das personagens e do discurso do autor podem entrecruzar-se, em outras palavras, pode estabelecer-se uma relação dialógica. Em Dostoiévski, as personagens são defensoras de ideias e, com isso, o autor e suas personagens encontram-se no mesmo plano. Há uma diferença essencial entre o contexto dialógico, de um lado, e as instâncias discursivas das personagens e do autor, do outro. O discurso das personagens faz parte do diálogo representado dentro da obra em seu todo, e não entra diretamente no diálogo ideológico tal como ele se manifesta na realidade contemporânea, ou seja, na comunicação verbal real em que a obra participa e através da qual a obra é pensada, em seu todo. Os diálogos participam nela apenas como elementos de uma obra que constitui um todo. Quanto ao autor, ele se situa dentro do diálogo real e determina-se em função da situação real que ocupa em sua contemporaneidade. Diferentemente do autor real, a imagem do autor, emanante do próprio autor, não tem participação direta no diálogo real, no qual só participa por intermédio de sua obra que constitui um todo. Em compensação, ele pode ter participação no interior do enredo da obra e entrar no diálogo representado, entre as personagens, conversa do autor com Onegin. O discurso do autor, real, daquele que representa, caso exista tal discurso, é por princípio um discurso de tipo especial que não pode situar-se no mesmo plano que o discurso das personagens. Precisamente este discurso que determina a última unidade da obra e é sua última instância de sentido, e, por assim dizer, a sua última palavra. A imagem do autor e a imagem das personagens são determinadas, segundo Vinogradov, pelos estilos linguagens. A diferenciação delas se resume a diferenças de linguagem e de estilo, ou seja, a diferenças linguísticas. A interdependência metalinguística em que se encontram essas imagens não é explicitada por Vinogradov. O problema é que essas imagens, linguagem e estilo, não aparecem numa obra colocadas uma ao lado da outra, enquanto dados linguísticos. Entábula-se entre elas uma relação de sentido sutil e dinâmica, de um tipo especial. Esse tipo de relação pode ser definido como dialógico. A relação dialética tem de específico o fato de não depender de um sistema relacional de ordem lógica, ainda que dialética, ou linguística, sintântico-composicional. Ela só é possível entre enunciados concluídos, proferidos por sujeitos falantes distintos. O diálogo consigo mesmo tem um caráter secundário e, na maioria dos casos, é fingido. Não trataremos aqui da questão referente à origem do termo diálogo. Quando não há palavras, não há língua, não pode haver relação dialógica. Esta pode estabelecer-se apenas entre as coisas ou entre as categorias lógicas, conceitos, juízos, etc. A relação dialógica pressupõe uma língua, mas não existe no sistema da língua. Não pode estabelecer-se entre os elementos da língua. A especificidade da relação dialógica necessita um estudo especial. Concepção estreita do dialogismo, compreendido como uma das formas composicionais do discurso, discurso monológico ou dialógico. Pode-se dizer que toda réplica é, por si só, monológica, monólogo reduzido ao extremo, e que todo monólogo é réplica de um grande diálogo, da comunicação verbal, dentro de uma dada esfera. O monólogo, concebido como discurso que não se dirige a ninguém e não pressupõe resposta. Diversos graus de monologismo são possíveis. A relação dialógica é uma relação, de sentido, que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal.
Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano do sentido, não como objeto ou exemplo linguístico, entabularão uma relação dialógica. Porém, esta é uma forma particular de dialogicidade não intencional, por exemplo, a reunião de diversos enunciados emanantes de diferentes cientistas e pensadores ao se pronunciarem, em várias épocas, sobre um dado problema. Fome, frio. Matéria do enunciado de um único e mesmo sujeito falante. Fome. Frio. Matéria de dois enunciados dialogicamente relacionados e produzidos por dois sujeitos distintos. Surge uma relação dialógica, que não existia anteriormente. E o mesmo caso de duas orações desenvolvidas, encontrar um exemplo convincente. Quando consideramos um enunciado com o intuito de análise linguística, abstraímos a sua natureza dialógica, consideramo-lo dentro do sistema da língua, a título de realização da língua, e não no grande diálogo da comunicação verbal. A imensa variedade dos gêneros do discurso que ficou inexplorada, desde o discurso interior, que não pode ser registrado, até as obras literárias e tratados científicos. A variedade dos gêneros vulgares, cf. Rabelais, dos gêneros íntimos, etc. Nas diversas épocas, nos diversos gêneros, forma-se a língua. A língua, a palavra, são quase tudo na vida do homem. Essa realidade polimorfa é onipresente, não pode ser da competência apenas da linguística e ser apreendida apenas pelos métodos linguísticos. O objeto da linguística é tão somente o material e os recursos da comunicação verbal, e não a própria comunicação verbal, o enunciado em sua essência, a relação dialógica que se estabelece entre os enunciados, as formas da comunicação verbal e os gêneros do discurso. A linguística estuda somente a relação existente entre os elementos dentro do sistema da língua, e não a relação existente entre o enunciado e a realidade, entre o enunciado e o locutor, o autor. Em comparação com os enunciados reais, e com os locutores reais, o sistema da língua tem um caráter puramente potencial. Só para determinar a significação de uma palavra, uma vez que ela é estudada no plano linguístico, semasiologia linguística, temos necessidade das outras palavras da mesma língua, ou de outra língua, e da relação existente entre elas. A palavra estabelece uma relação com um conceito, ou como uma imagem artística, ou com a realidade unicamente dentro do enunciado e através do enunciado. É a palavra concebida como objeto da linguística, e não a palavra real concebida como enunciado concreto ou parte de enunciado, uma parte e não um meio. Partir do problema da produção verbal por ela ser a realização primária da existência verbal. Partir da réplica tirada da vida cotidiana e ir até o romance volumoso e o tratado científico. Interação das produções verbais nas diferentes esferas do processo verbal. A vida literária, ou enfrentamento das opiniões nas ciências, ou enfrentamento das ideologias, etc. Dois tipos de produções verbais, dois enunciados confrontados um com o outro entabulam uma relação específica de sentido a que chamamos dialógica. Sua natureza específica. Os elementos da língua dentro do sistema da língua ou do texto numa acepção rigorosamente linguística, não podem encetar uma relação dialógica. Tal relação pode estabelecer-se entre as línguas, os dialetos, dialetos territoriais, sociais, jargões, os estilos funcionais da língua, limitando-nos à língua falada e à linguagem científica. Em outras palavras, podem estes elementos falar um com o outro? Isto é possível, mas somente mediante uma abordagem não linguística, ou seja, somente mediante uma transformação que os torne uma visão do mundo ou um tipo de percepção do mundo, realizada pela língua ou pela fala, um ponto de vista, uma voz social, etc. E a transformação efetuada pelo artista ao criar enunciados típicos ou característicos de personagens típicas, mesmo que estas não sejam totalmente modeladas e não tenham nome, é a transformação, no plano diferente, efetuada pela linguística estética, a escola de Vosler, abertamente, os últimos trabalhos de L. Spitzer. Este tipo de transformação proporciona à língua seu autor original, seu sujeito falante, seu depositário coletivo, povo, nação, profissão, grupo social, etc.
É uma transformação que sempre marca a saída dos limites da linguística, numa acepção rigorosa e exata. Será uma transformação lícita? Sim, mas deve ser realizada em condições estritamente determinadas, na literatura, por exemplo, e em particular no caso do romance, onde encontraremos um diálogo entre linguagens e estilos, e com grande rigor e clareza metodológicos. É uma transformação inadmissível quando, de um lado, sustenta-se que a língua, por ser um sistema linguístico, é um fenômeno extra-ideológico e extra-individual, e, do outro, introduzem-se à socapa características socio-ideológicas das linguagens e dos estilos, o que ocorre, em parte, em Vinogradov. O problema não é simples, e é interessante, por exemplo, até que ponto pode-se falar do sujeito da língua ou do sujeito falante quando se trata de um estilo linguístico, ou então da imagem do cientista que transparece por trás da linguagem científica, da imagem do administrador que transparece por trás da linguagem administrativa, etc. Natureza específica da relação dialógica. O problema do dialogismo interior. As fronteiras do enunciado. O problema da palavra bivocal. A compreensão concebida como diálogo. Aproximamo-nos aqui dos postos avançados da filosofia da linguagem, de um modo mais geral, do pensamento humano. Aproximamo-nos de terras virgens. Nova forma de colocar o problema do autor, da individualidade criadora. O dado e o criado no enunciado verbal. O enunciado nunca é simples reflexo ou expressão de algo que lhe preexistisse, fora dele, dado e pronto. O enunciado sempre cria algo que, antes dele, nunca existira, algo novo e irreproduzível, algo que está sempre relacionado com o valor, a verdade, o bem, a beleza, etc. Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma coisa que é dada, a língua, o fenômeno observado na realidade, o sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão do mundo, etc. O dado se transfigura no criado. Análise do diálogo cotidiano mais simples. Que horas são? 7 horas. A situação mais ou menos complexa nascida da pergunta. Será preciso consultar o relógio? A resposta, que pode ser correta ou incorreta, pode ter ou não significado, etc. Ela se ajustará a qual medida do tempo? A mesma pergunta, feita no espaço cósmico, etc. As palavras e as formas concebidas como abreviatura ou representante de um enunciado, de uma visão do mundo, de um ponto de vista, etc., reais ou virtuais. As possibilidades e as perspectivas que estão latentes na palavra, na verdade, são infinitas. Os limites dialógicos entrecruzam-se por todo o campo do pensamento vivo do homem. Monologismo do pensamento nas ciências humanas. O linguista está acostumado a perceber tudo num contexto fechado, dentro do sistema da língua ou do texto compreendido linguisticamente, sem levar em conta a relação dialógica que se estabelece com outro texto, o texto que responde, e, como linguista, sem dúvida tem razão. Dialogismo do nosso pensamento sobre as obras, as teorias, os enunciados, e, de uma maneira geral, do nosso pensamento sobre o homem. Como é possível admitir a existência do discurso indireto livre sem querer admitir que o verbo seja bivocal? É mais fácil estudar, no criado, o que é o dado, por exemplo, a língua, os elementos já prontos, e de um modo mais geral, os elementos de conjunto de uma visão do mundo, os fenômenos refletidos da realidade, etc., do que estudar o criado. Toda análise científica se resume, no mais das vezes, a descobrir o que já estava dado, já presente e pronto antes da obra, o pré-existente que o artista aproveitou e não o que criou. E como se todo dado se reconstruísse de novo no criado, se transfigurasse nele. Reduz-se ao dado prévio e ao já pronto. As coisas estão ali, inteiramente prontas. O objeto, os recursos linguísticos de sua representação, o próprio artista, com sua visão do mundo. Então, mediante recursos já prontos, à luz de uma visão do mundo já pronta, o poeta reflete um objeto já pronto. Ora, a verdade é que o objeto vai edificando-se durante o processo criador, e o poeta também se cria, assim como sua visão do mundo e seus meios de expressão.
A palavra é empregada entre aspas, isto é, percebida e utilizada como palavra do outro, e essa mesma palavra, ou alguma outra, sem aspas. Graduação infinita nos graus da alteridade, ou da assimilação, da palavra. A distância variável que a separa do locutor. A palavra situa-se em níveis variados, em distâncias variadas em relação ao nível em que se situa a palavra do autor. Não há somente o discurso indireto livre, mas também todas as formas do discurso do outro, oculto, semi-oculto, difuso. Tudo isto permanece inexplorado. Quando nas linguagens, nos jargões e estilos, ouvem-se as vozes, todos eles deixam de ser um meio potencial de expressão para tornar-se uma expressão atualizada, realizada. A voz penetrou neles, apoderou-se deles. Compete-lhes desempenhar um papel único e irreproduzível na comunicação verbal, criadora. Linguagem e estilo se esclarecem mutuamente. A relação com a coisa e a relação com o sentido encarnado na palavra ou em algum outro signo. A relação com a coisa, em sua pura materialidade, não pode ser dialógica, ou seja, não pode assumir a forma da conversação, da discussão, da concordância, etc. A relação com o sentido é sempre dialógica. O ato de compreensão já é dialógico. Reificação do sentido com o intuito de incluí-lo numa ordem causal. A compreensão estreita do dialogismo concebido como discussão, polêmica, paródia. Estas são formas externas, visíveis, embora rudimentares, do dialogismo. O crédito concedido à palavra do outro, a acolhida fervorosa dada à palavra sacra, de autoridade, a iniciação, a busca do sentido profundo, a concordância, com suas infinitas graduações e matizes, sem restrições de ordem lógica ou reticências de ordem puramente factual, a estratificação de um sentido que se sobrepõe a outro sentido, de uma voz que se sobrepõe a outra voz, o fortalecimento pela fusão, mas não a identificação, a compreensão que completa, que ultrapassa os limites da coisa compreendida, etc. Estas relações específicas não podem ser resumidas a uma relação puramente lógica, ou a uma relação puramente factual. É aqui que se encontram, em toda a sua integridade, posições, pessoas. A pessoa prescinde de revelação extensiva. Pode manifestar-se por um único som, revelar-se por uma única palavra, justamente vozes. A palavra, e em geral, o signo, é interindividual. Tudo que é dito, expresso, situa-se fora da alma, fora do locutor, não lhe pertence com exclusividade. Não se pode deixar a palavra para o locutor apenas. O autor, o locutor, tem seus direitos imprescritíveis sobre a palavra, mas também o ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus direitos. Não existe palavra que não seja de alguém. A palavra é um drama com 3 personagens, não é um dueto, mas um trio. E representado fora do autor, e não se pode introjetá-lo, introjeção, no autor. Se nada esperamos da palavra, se sabemos de antemão tudo quanto ela pode dizer, esta se separa do diálogo e se coisifica. A auto-objetivação, no lirismo, na confissão, etc., concebida como procedimento de distanciamento e que permite, em certa medida, superar-se. Ao objetivar-me, ao situar-me fora, adquiro a possibilidade de uma relação dialógica comigo mesmo. Apenas o enunciado comporta uma relação imediata com a realidade e com o locutor vivo, com o sujeito. Na língua, existem apenas as potencialidades, os esquemas, dessa relação, formas pronominais, modais, recursos lexicais, etc. Mas o enunciado se determina não só por sua relação com o objeto e com o sujeito, autor falante, e pela relação deste com a língua como sistema de potencialidades, e como dado, mas também, sendo isso que nos interessa, por sua relação imediata com os outros enunciados dentro dos limites de uma esfera de comunicação. Fora dessa relação, o enunciado não tem realidade, a não ser como texto. Apenas o enunciado pode ser correto, ou incorreto, verdadeiro, verídico, mentiroso, belo, etc. Compreensão da língua e compreensão do enunciado, que implica uma responsividade, e, por conseguinte, um juízo de valor. O que nos interessa não é o aspecto psicológico da relação com o enunciado do outro, e da sua compreensão, mas o seu reflexo na estrutura do próprio enunciado.
Em que medida as definições da linguística pura, acerca da língua e dos seus elementos podem ser utilizadas para uma análise estilística no campo artístico? Elas quase só têm serventia para a terminologia básica de uma descrição. O essencial, porém, não é abrangido por tais definições, não se inclui nelas. Pois já não se trata de elementos, das unidades, da língua, que se tornarão elementos de um texto, mas de elementos do enunciado. O enunciado concebido como um todo de sentido. A relação com o enunciado do outro não pode ser separada nem da relação com a coisa, que é objeto de uma discussão, de uma concordância, de um encontro, nem da relação com o próprio locutor. É uma tríade viva cujo terceiro membro até agora não foi, entretanto, levado muito em conta. E mesmo onde é levado em conta, na análise da vida literária, dos debates ideológicos de publicistas e de polemistas, das batalhas entre as teorias científicas, a natureza específica da relação com o enunciado do outro em sua qualidade de enunciado, de totalidade de um sentido, continua ignorada e inexplorada, compreende-se na abstratamente, permanecendo-se no nível lógico-factual, ou psicológico, até mesmo mecânico-causal. A natureza específica, dialógica, deste todo de sentido, desta postura do sentido que é um enunciado, continua incompreendida. O experimentador é parte integrante de um sistema experimental, a microfísica. Pode-se dizer que praticar ato de compreensão é tornar-se parte integrante do enunciado, do texto, mais precisamente, dos enunciados, da dialogicidade entre eles na qual participa um novo parceiro. Encontro dialógico de duas consciências nas ciências humanas. Envolvimento do enunciado do outro pelo contexto dialogizante. Mesmo quando damos uma explicação causal ao enunciado do outro, de certo modo o refutamos. A coisificação dos enunciados do outro é um meio particular, falso, de refutá-los. Se consideramos que o enunciado é uma reação mecânica e o diálogo uma reação em cadeia, o que sucede na linguística descritiva dos behavioristas, somos forçados a admitir que tal acepção abarca indiferentemente enunciados verdadeiros ou falsos, obras geniais ou obras medíocres, a diferença se reduzirá aos efeitos mecanicamente produzidos, à utilidade, etc. Este é um ponto de vista relativamente correto, assimilável a um ponto de vista que fosse puramente linguístico, apesar da diferença entre eles, mas que não atinge a essência do enunciado, entendido como totalidade do sentido, como ponto de vista do sentido, como postura do sentido. Todo enunciado tem a pretensão de ser correto, verdadeiro, belo, etc. E esses valores do enunciado não se determinam por sua relação com a língua, enquanto sistema, mas pelas formas de sua relação com a realidade, com o sujeito falante, com os outros enunciados, com os enunciados alheios, em particular com aqueles que os colocam como valores da verdade, da beleza, etc. A linguística lida com o texto, não com a obra. O que ela diz da obra é reintroduzido à socapa e não decorre de uma análise puramente linguística. Por certo, a linguística se apresenta desde o início como um conglomerado e está saturada de elementos extralinguísticos. Pode-se dizer, simplificando, que a abordagem puramente linguística, ou seja, o objeto linguístico, encara a relação do signo com o signo e com os signos dentro dos limites do sistema de uma língua ou de um texto, relações com o interior de um sistema ou relações lineares entre os signos. A relação de um enunciado com a realidade existente, com o sujeito falante real e com os outros enunciados reais, relação que faz que um enunciado seja o primeiro a articular o verdadeiro ou o falso, o belo, etc. Esta relação não poderia tornar-se objeto da linguística. Os signos tomados isoladamente, o sistema de uma língua ou texto, enquanto unidade de signos, não podem ser verdadeiros, nem falsos, nem belos. Todo conjunto verbal, se for grande e criativo, constitui um sistema de relações marcado pela complexidade e pela pluralidade de seus níveis. Uma atitude fecunda para com a língua exclui a palavra separada da voz, a palavra da pessoa. Em cada palavra há vozes que podem ser infinitamente longínquas, anônimas, quase despersonalizadas, a voz dos matizes lexicais, dos estilos, etc., inapreensíveis, e vozes próximas que soam simultaneamente.
Uma observação viva, competente, imparcial, sempre conserva, de qualquer posição, de qualquer ponto de vista, seu valor e sua importância. A parcialidade e a limitação de um ponto de vista, de um observador, são algo que sempre pode ser retificado, completado, transformado, reavaliado, mediante essa mesma observação realizada de um ponto de vista diferente. O ponto de vista neutralizado, sem observação nova, viva, é estéril. O aforismo de Pushkin sobre o léxico e os livros. Sobre a relação dialógica. É uma relação marcada por uma profunda originalidade e que não pode ser resumida a uma relação de ordem lógica, linguística, psicológica ou mecânica, ou ainda a uma relação de ordem natural. Estamos perante uma relação específica de sentido cujos elementos constitutivos só podem ser enunciados completos, ou considerados completos, ou ainda potencialmente completos, por trás dos quais está, e pelos quais se expressa, um sujeito real ou potencial, o autor do determinado enunciado. Diálogo real, conversa comum, discussão científica, controvérsia política, etc. A relação existente entre as réplicas de tal diálogo oferece o aspecto externo mais evidente e mais simples da relação dialógica. Não obstante, a relação dialógica não coincide de modo algum com a relação existente entre as réplicas de um diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e mais complexa. Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e que nada sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido, ainda que seja algo insignificante em comum no tema, no ponto de vista, etc. No exame de seu histórico, qualquer problema científico, quer seja tratado de modo autônomo, quer faça parte de um conjunto de pesquisas sobre o problema em questão, seja uma confrontação dialógica, de enunciados, de opiniões, de pontos de vista, entre os enunciados de cientistas que podem nada saber uns dos outros, e nada podiam saber uns dos outros. O problema comum provocou uma relação dialógica. Na literatura, temos o diálogo dos mortos em Luciano, e no século XVII, em virtude das modalidades específicas da literatura, encontramos aí a situação imaginária de um encontro no além-túmulo. Um exemplo oposto é a situação amplamente explorada na comédia, que encena o diálogo de dois surdos, no qual o contexto dialógico real é acessível, mas não é possível, ou imaginável, nenhum contato de sentido entre as réplicas. O grau zero da relação dialógica. É então que aparece claramente o ponto de vista do terceiro no diálogo, daquele que não participa do diálogo, mas o compreende. A compreensão do todo, do enunciado é sempre dialógica. Também não convém compreender a relação dialógica de modo simplista e unívoco e resumi-lo a um procedimento de refutação, de controvérsia, de discussão, de discordância. A concordância é uma das formas mais importantes da relação dialógica. A concordância é rica em diversidade e em matizes. Dois enunciados idênticos em todos os aspectos, o tempo está lindo. O tempo está lindo. Quando se trata realmente de dois enunciados, e não de um só, pertencentes a duas vozes distintas, estão unidos por uma relação dialógica de concordância. E um acontecimento dialógico determinado, que se situa no interior das relações mútuas de duas pessoas e não é um eco. Isto porque concordância poderia igualmente não existir, não, o tempo não está tão lindo, etc. A relação dialógica tem uma amplitude maior que a fala dialógica numa acepção estrita. Mesmo entre produções verbais profundamente monológicas, observa-se sempre uma relação dialógica. Entre as unidades linguísticas, seja qual for o modo que as compreendamos e seja qual for o nível de estrutura em que as consideremos, não poderá estabelecer-se uma relação dialógica, fonemas, morfemas, lexemas, orações, etc. O enunciado, como todo verbal, não pode ser reconhecido como unidade de um nível superior, último, da estrutura da língua, situado acima da sintaxe, pois entra no mundo de relações totalmente diferentes, dialógicas, sem paralelos possíveis com as relações linguísticas que se estabelecem em outros níveis. Em certo plano, é possível fazer um paralelo entre o todo do enunciado e a palavra.
O todo do enunciado já não é uma unidade da língua, nem uma unidade do fluxo verbal ou da cadeia discursiva. É uma unidade da comunicação verbal que não possui uma significação, mas um sentido total relacionado com o valor, a verdade, a beleza, etc., que implica uma compreensão responsiva, comporta um juízo de valor. A compreensão responsiva de um todo verbal é sempre dialógica. A compreensão do todo do enunciado e da relação dialógica que se estabelece é necessariamente dialógica, é também o caso do pesquisador nas ciências humanas. Aquele que pratica ato de compreensão, também no caso do pesquisador, passa a ser participante do diálogo, ainda que seja num nível específico, que depende da orientação da compreensão ou da pesquisa. Analogia com a inclusão do experimentador no sistema experimental, enquanto parte desse sistema, ou do observador incluído no mundo observado em microfísica, teoria dos quanta. O observador não se situa em parte alguma fora do mundo observado, e sua observação é parte integrante do objeto observado. Isto é inteiramente válido para o todo do enunciado e para a relação que ele estabelece. Não podemos compreendi-lo do exterior. A própria compreensão é de natureza dialógica no sistema dialógico, cujo sistema global ela modifica. Compreender é, necessariamente, tornar-se o terceiro num diálogo, não no sentido literal, aritmético, pois os participantes do diálogo, além do terceiro, podem ser em número ilimitado, mas a posição dialógica deste terceiro é uma posição muito específica. O enunciado sempre tem um destinatário, com características variáveis. Ele pode ser mais ou menos próximo, concreto, percebido com maior ou menor consciência, de quem o autor da produção verbal espera e presume uma compreensão responsiva. Este destinatário é o segundo, mais uma vez, não no sentido aritmético. Porém, afora esse destinatário, o segundo, o autor do enunciado, de modo mais ou menos consciente, pressupõe um superdestinatário superior, o terceiro, cuja compreensão responsiva absolutamente exata é pressuposta seja no espaço metafísico, seja no tempo histórico afastado. O destinatário de emergência. Em diferentes épocas, graças a uma percepção variada do mundo, este superdestinatário, com sua compreensão responsiva, idealmente correta, adquire uma identidade concreta variável: Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência humana imparcial, o povo, o julgamento da história, a ciência, etc. O autor nunca pode entregar-se totalmente e entregar toda a sua produção verbal unicamente à vontade absoluta e definitiva de destinatários atuais ou próximos. Sabe-se que mesmo os descendentes mais próximos podem enganar-se, e sempre pressupõe, com maior ou menor consciência, alguma instância de compreensão responsiva que pode estar situada em diversas direções. Todo diálogo se desenrola como se fosse presenciado por um terceiro, invisível, dotado de uma compreensão responsiva, e que se situa acima de todos os participantes do diálogo, os parceiros. Cf. O cárcere fascista, ou o inferno, em Thomas Mann, sentido como inaudição absoluta, ausência absoluta do terceiro. O terceiro em questão não tem nada de místico ou de metafísico, ainda que possa assumir tal expressão em certas percepções do mundo. Ele é momento constitutivo do todo do enunciado e, numa análise mais profunda, pode ser descoberto. O fato decorre da natureza da palavra que sempre quer ser ouvida, busca a compreensão responsiva, não se detém numa compreensão que se efetua no imediato e impele sempre mais adiante, de um modo ilimitado. Para a palavra, e, por conseguinte, para o homem, nada é mais terrível do que a irresponsividade, a falta de resposta. Mesmo a palavra que sabemos, de antemão, ser falsa, não é falsa de um modo absoluto e sempre pressupõe uma instância que a compreenderá e a justificará, ainda que seja da seguinte forma: qualquer um, no meu lugar, teria mentido. Marx dizia que, somente ao ser enunciado na palavra, um pensamento torna-se real para o outro e, portanto, para si mesmo. Mas esse outro não é unicamente o outro no imediato, destinatário, segundo. Em sua busca de uma compreensão responsiva, a palavra sempre vai mais longe. O fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação dialógica. A palavra quer ser
ouvida, compreendida, respondida e quer, por sua vez, responder à resposta, e assim ad infinitum. Ela entra no diálogo em que o sentido não tem fim, entretanto ele pode ser fisicamente interrompido por qualquer um dos participantes. Fica claro que as finalidades puramente materiais e operatórias da palavra, sua faculdade de concentrar-se no objeto, não são de modo algum enfraquecidas por isso. Os dois princípios são as duas faces de uma única e mesma coisa, e estão indissoluvelmente ligados. A ruptura entre eles ocorre apenas na palavra que sabemos, de antemão, ser falsa, ou seja, na palavra que quer enganar. A ruptura entre a finalidade material e a finalidade que visa a audição e a compreensão. A palavra que teme o terceiro e busca ser reconhecida apenas no imediato, busca uma compreensão responsiva apenas num nível de profundidade limitada, junto aos destinatários imediatos. Critério do nível de profundidade, enquanto critério principal do conhecimento nas ciências humanas. A palavra, se não for de antemão mentirosa, não tem fundo. Tomar em profundidade e não em altura e em largura. Micromundo da palavra. O enunciado, a produção verbal, enquanto todo historicamente individual e único, irreproduzível. O que acabamos de dizer não exclui, claro, uma tipologia estilístico-composicional das produções verbais. Existem alguns gêneros do discurso, o discurso cotidiano, retórico, científico, literário, etc. Os gêneros do discurso são modelos padrões da construção de um todo verbal. Mas esses modelos do gênero se distinguem por princípio do modelo linguístico das orações. As unidades da língua, objeto de conhecimento para a linguística, são em princípio reproduzíveis em um número ilimitado de vezes, através de um número ilimitado de enunciados, o que inclui também os modelos de orações, igualmente reproduzíveis. É verdade que a frequência de reprodução varia conforme as unidades, a maior é a dos fonemas, a menor é a das frases. E é graças a essa reprodutibilidade que elas podem ser unidades da língua e cumprir sua função. De qualquer maneira que se definam as relações entre essas unidades reproduzíveis, oposição, comutação, distribuição, etc., estas relações nunca podem ser dialógicas, pois isso destruiria suas funções linguísticas, da língua. As unidades da comunicação verbal, os enunciados completos, são irreproduzíveis, embora possam ser citados, e estão ligados entre si por uma relação dialógica.